Oi, gente, boa tarde. Quem está falando, eu sou a doutora Márcia Aguirre, cirurgiã dentista. Estou aqui no Show da Tarde, no Prime TV, e hoje eu tenho a honra de entrevistar a doutora Tatiana Silva, psicóloga. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem? Tatiana, por favor, fala um pouquinho sobre você, qual é a sua área de atuação, aonde você trabalha, o que que você faz. Primeiro eu quero agradecer a equipe, né? Quero agradecer a você o convite. Eu sou psicóloga, trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, atuo há 18 anos e eu digo assim, né? A gente trabalha com essa linha, com a neurociência também. Aplicamos a neurociência, né? E a gente vem observando aí, né? Eu pergunto para as pessoas, será que a gente se conhece? Será, doutora? Olha, é algo que eu me pergunto às vezes e ouço bastante questionamento de outras pessoas. Como é o autoconhecimento? O que que eu faço para me autoconhecer? Às vezes a gente tem ideias pré-formadas sobre nós, sei lá, nossa rotina, nossa vida e família, e será que é bem isso daí? Como é que eu faço? É verdade, né? Porque o que que é autoimagem, né? É a relação daquilo que você se vê, de como você se olha. E a autoconsciência também. E se a gente tem um momento que a gente olha de uma forma disfuncional, achando que a gente é algo ruim, e acredita naquilo que a gente realmente possa ter passado por algumas situações traumáticas, e principalmente o bullying, né? Eu tenho muitos jovens que passam pelo bullying e às vezes não têm a ideia, né? Estão tendo ainda comportamentos, né, como autoestima baixa, insegurança, e não têm a noção do porquê que estão vivendo isso. Então eu digo, autoconhecimento é todos os dias para a vida toda. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a lidar melhor com as situações, mas antes de lidar com as situações, nós vamos lidar com aqui dentro melhor, né? Porque vamos pensar assim, se a pessoa sofreu esse bullying e dependendo como for, né, ela começa a criar a pessoa chamou ela de burra, por exemplo, né? Não existe isso, mas ela acreditou naquela que ela era que não tem a capacidade ou que não tem mais como ela modificar. E tanto ela reforçar aquela informação, ela começa a acreditar naquilo ali. E muito ruim, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas têm baixa a insegurança, né? Começa a ter uma personalidade mais insegura, insegura em todos os sentidos, né? E aí o que acontece? A partir do momento que ela começa a fazer esse autoconhecimento e saber que ela não é daquela maneira que foi criado lá atrás, na pré-adolescência dela, ela começa a modificar os seus comportamentos, modificar os seus pensamentos. Porque, primeiro, para modificar comportamento, nós precisamos modificar os nossos pensamentos. Sim, é muito importante. Tem que ter o autoconhecimento para que daí você consiga descobrir aonde houve, não sei, aquela falha, aquela mágoa, aquela tristeza, onde houve o comportamento negativo que desenvolveu, né, uma vida às vezes, sei lá, com triste, com depressão, com tristeza, com ansiedades, com excesso de alimento, com perda, transtorno de imagens, né? É muito, realmente é muito importante. E com certeza tem que ter um profissional apto a isso para que consiga conduzir, né? Eu ouço às vezes algumas pessoas falando, ah, mas eu tenho meus amigos para conversar. Mas é claro que não é a mesma coisa. Eu já conversei até com a doutora Tatiana. Eu faço terapia já há alguns anos e a minha vida mudou completamente depois que eu comecei a fazer terapia. O meu entorno mudou? Não, eu mudei em relação àquilo que eu estava vivendo. Doutora Tatiana, você escreveu um livro recentemente. Poderia falar um pouquinho sobre ele? Então, o tema do livro é Isolamento sem Sofrimento, um olhar da psicologia clínica no período de coronavírus. Então, nós precisamos dar nome, né, à nossa dor. Todos nós passamos por situações difíceis, mas esse momento que nós estamos passando é um momento que realmente todas as dores começaram a ficar mais fortes, né? E isso começou a ter sintomas, né, desencadeantes aí de várias patologias. Então, a questão de escrever esse livro, né, é um momento de poder amparar as famílias, principalmente pelos conflitos familiares, que aumentou muito, né? Porque o que a gente começou a perceber? O mais que eu tenha muito tempo de atendimento, são 18 anos de consultório,
esses conflitos familiares começaram a criar uma proporção maior, porque as pessoas não conseguiram se deparar com as próprias pessoas dentro da própria família. Então, antigamente, nós tínhamos muitas fugas, né? Até eu escrevo no livro, tem um tema específico que nós chamamos de fugas psicológicas. Então, a gente não percebe, é muito inconsciente, muitas vezes. Então, a gente começa, não que a gente não possa sair, nada disso, mas as fugas psicológicas acontecem nas compulsões, nas compensações. Então, tudo que é exagero, né, tudo aquilo que foge do controle, do equilíbrio, né, da gente realmente nós começamos a perceber esse número muito grande e agravado nesse período, e as pessoas começaram a trazer esse sofrimento. Tatiana, eu não consigo mais suportar ficar dentro de casa, então eu não consigo olhar para minha família. Então eu sempre até trago no livro assim, né, a importância de nós começar realmente a entender quem somos nós e a poder a lidar com essas situações emergenciais, porque é uma situação que nós não vamos conseguir mudar. Né, doutora? A gente vai conseguir entender que existe. Nós estamos num período muito delicado. Né? Nós estamos falando de dor. A gente está falando de pessoas que realmente não conseguem lidar com as suas próprias emoções. E o livro veio para poder ajudar, a poder realmente trazer amparo a esses corações, nessas mentes com pensamentos disfuncionais, pensamentos que realmente fogem do controle, né, emocional. Então, o tema ele é bem extenso, né, é um livro de 200 páginas. As pessoas perguntam, Tatiana, como que tu conseguiu escrever? É o tempo de experiência da gente, né? Sim. E realmente ver aquelas pessoas, né, que precisam ter realmente um entendimento. Então, a gente traz patologias da alma, prisões mentais, falamos de né, medos, fobias, falo também nessa questão da orientação de homeschooling, né, e de home office também. Sim, das crianças que estão tendo que estudar em casa, os pais que estão trabalhando em casa, nossa. Porque esse período... Esse novo normal. Esse novo que normal. não é normal, né? Que já se estendeu, né? Já estamos há 8 meses. Então e sem saber quando irá finalizar, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões. Né? Até quando vai? Não sei, ninguém sabe. Exatamente. E vamos ver bem até quando for, né? Então, as famílias começaram a me procurar, né? E a Tatiana, não consigo mais dar conta, como é que eu faço? E aí eu comecei a orientar a importância da rotina familiar, mesmo nesse período de pandemia. Porque a criança ela precisa de um norte, né? Ela precisa saber, ela precisa ter segurança. E a segurança que ela vai ter é no quê, né? Poxa, ela estava num período, né, com atividades escolares, com atividades também, né, de esportivas. Convivendo com outras crianças. Convivendo com outras crianças. E como que nós vamos passar isso para as nossas crianças? Então, foi a orientação às famílias também. Né? E aí eu comecei a trazer realmente a questão de passar nessa rotina, fiz toda uma organização, envio para eles, né, as orientações também online, né, que hoje nós temos essa possibilidade, não só no presencial, mas poder estar orientando essas famílias. Então, o livro ele traz bastante suporte, uma abordagem toda na cognitivo-comportamental, né, numa linguagem bem falando mesmo com as pessoas, né, nada no sentido que foge um pouquinho, não, é bem explicativo. Uma mesmo. Uma linguagem bem acessível. Para quem não é da área, possa entender, né? Exatamente. Tatiana, eu vou dizer que eu atendo muita criança e adolescente no consultório, né? E com a ortodontia eles continuam vindo nas consultas. E eles tiveram bastante alteração de comportamento, muitas crianças com muito ganho de peso, com ansiedade, rangendo os dentes, apertando, e vou começar a orientar para os pais também, que procurem mesmo esse tipo de leitura, orientar o seu livro e que busquem, sim, ajuda com os terapeutas, com os psicólogos que são preparados para a área. E já fica aqui a nossa indicação, né, com a doutora Tatiana. E, Tatiana, você atende na clínica do Dr. Kazu, é isso, né? Sim. E você atende todas as idades. Você comentou, você também está fazendo atendimento online ou são só presenciais? Como é que é a rotina? Assim? Quem quiser te procurar, como é que faz? Os meus atendimentos são presenciais e online.
Eu atendo na Clínica Dr. Cazu, tenho um consultório em Barreiros. Também tem Tenho consultório, meu consultório ótimo. próprio, né? Já há 16 anos. Sim. Tenho esse trabalho que realmente a gente pode estar dando esse suporte, né, emocional e orientação a essas famílias, né? Sim, daí entra em contato por telefone para fazer o agendamento. Isso, eu tenho um Instagram, que é o TS Psicóloga TS, né? Que é onde a gente tem um número onde as pessoas podem conhecer o meu trabalho, minhas especializações, a minha formação, que isso ajuda um pouquinho. E também tem muita informação, muitas dicas também. Olha. E recentemente eu estou com uma comunidade, o Amor e a Saúde Mental Pedem Passagem, uma comunidade de WhatsApp. E Que quem legal. quiser participar, estão todos convidados. Depois ela vai deixar o telefone para vocês adicionarem no grupo do Amor Pede Passagem. Isso. E você dá palestras? Você falou que você vai em outros grupos? Como é que é? São cursos. Agora eu vou ministrar sábado um curso de uma roda de conversa sobre o que te provoca ansiedade, que está muito relacionado a esses processos de autoconhecimento, né? Então a gente realmente aprofunda nesse curso, na roda de conversa e nos cursos específicos, que também está tudo disponível lá no meu gente, Instagram. Quanta informação. Tem que olhar o Instagram da doutora Tatiana, viu? Vocês vão gostar bastante, tô vendo. Isso. E fale um pouquinho mais, Tati. Então, vamos voltar ao livro, que é o assunto do momento. Vamos, né? A pandemia e as suas consequências nas famílias, nas crianças, né? Nos adultos também, é claro. E fale um pouquinho mais. Daí a pessoa adquire seu livro aonde? Então, pela Hotmart. Tá. Nós temos o link também. Que é uma plataforma, né? É uma plataforma. A plataforma Hotmart. Exato. Isso. E nós temos também comigo, né, que a gente pode, e pela editora Eduque, que é uma editora da educação, que o link também está no meu também está no Instagram. Exatamente. Ótimo, nossa. Fácil, não tem como não conseguir ajuda aqueles que querem, né? Isso. E o que mais? E você gosta do que você faz, porque eu vejo pelo seu olhar, porque quando você fala, seus olhos brilham, né? Então, são 18 anos de formada, Sim. Mas com 14 anos começou a minha vocação, onde eu percebi e já sabia com essa idade que eu seria psicóloga. Olha, é verdade, porque assim, eu era ouvinte, né? No colégio sempre tudo era comigo, né? Assim, só que eu não sabia separar o que era meu e o que era do outro. E fui passando o tempo, comecei a criar algumas patologias, comecei a ficar com dor de cabeça com muita frequência, porque eu pegava aquelas situações e guardava para mim, ficava muito preocupada e não conseguia separar. E foi com o tempo, por isso eu digo e peço para que as pessoas busquem essa orientação, busquem realmente se conhecer, porque o autoconhecimento é necessário. A gente fala muito sobre autoconhecimento, parece a palavra é tão simples, mas ele tem uma profundidade muito grande, tá? Muito grande mesmo. O corpo ele fala através dos sintomas, e se a gente não conhece o porquê, os sintomas que lá atrás eu tinha minhas dores de cabeça, eu não sabia o porquê. E eu fui entender depois de muito tempo. Então, quando eu entendi que eu precisava ficar com aquela história, aquela situação ali, e que eu não poderia levar para a minha casa, eu comecei a ter uma qualidade melhor. Mas isso foi muito depois. Eu já estava na faculdade, já estava fazendo terapia naquele período, e aprendi muitas técnicas, porque a abordagem TCC, ela nos tem estratégias específicas, nós temos realmente um suporte necessário. Eu realmente tive uma terapeuta, né, uma psicóloga, que eu aprendi, né, muitas técnicas com ela e que eu pratico até hoje. Então, as pessoas pensam assim, Tatiana, como é que é isso, né, se manter no equilíbrio, né? Nós somos seres humanos. Sim. É difícil, mas a partir de então, desde que eu comecei a fazer esse autoconhecimento, aprender a lidar o que eu poderia, o que eu não posso, as minhas limitações, eu comecei a melhorar. E hoje, quando eu quero melhorar, eu quero que as outras pessoas possam ter esse mesmo resultado que eu tive. Então, hoje eu faço realmente com amor. O meu trabalho é um trabalho que é, para mim, incansável, porque é um trabalho pesado, porque a gente está falando de algo da dor humana, mas, ao mesmo tempo,
é lindo ver o resultado final. Então, o começo, tu vê como a pessoa chegou aquele momento. Eu sei porque eu também passei por aquela situação. E depois a gente começa a perceber quando ela começa a ter aquele resultado e sair sorrindo, né? Aí a gente não tem recompensa melhor. Deve ser realmente muito gratificante, né? Ver a transformação, o desabrochar e a transformação de alguém que se autoconhece e se trata. Agradeço a presença de todos vocês aí do outro lado. Doutora Tatiana, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Parabéns pelo livro e pelo seu trabalho. Me despeço agora. Uma boa tarde para todos vocês.